Graça e paz. Irmãos, em tempos de não podermos nos reunir na casa do Senhor, aqui no templo da Primeira Igreja Batista de Macaé, é tempo de lembrarmos de algumas lembranças, termos em mente as lembranças. Eu queria te convidar a pensar sobre uma questão, sobre uma pergunta. E a pergunta é: quando Jesus te chamou? Você lembra disso? Você lembra de quando você foi chamado por Deus? Quando Jesus te convidou ao Evangelho e você ali naquele momento foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus? Então, enquanto você pensa sobre essa questão, queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. E diz assim o texto: saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas sobre esse texto. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que, devido à tradição judaica e cristãs, ambas as tradições apontam que naquele momento ali haviam 220 coletores de impostos, 110 do lado direito e 110 do lado esquerdo. Esses homens ali cobravam impostos, irmãos. E a primeira coisa que me salta ao texto aqui é que Jesus olha no meio de 220 homens e ele vê um homem. Jesus vê Mateus. Ele consegue enxergar Mateus aqui. Nosso Deus, irmãos, ele é o Deus sim das multidões, mas ele também é um Deus individual. Ele olha Mateus. Eu queria dizer uma coisa para você aqui: Jesus olha você, meu irmão. Jesus vê você, ele te conhece. Ele também é o Deus que cuida de todo o cosmos, de toda a galáxia. Ele sabe e tem na palma da mão o controle do mundo, mas ele também enxerga o seu interior. Entenda uma coisa: você não é só um número para Jesus. Você não é só uma conta para Jesus. Você é importante para ele. E ele vê Mateus nesse momento aqui. A ótima notícia aqui é que nós somos frutos do amor de Deus. Ou nós somos fruto do amor de Deus. Uma outra coisa aqui também que me salta os olhos nesse texto é que esse homem, irmãos, ele era desprezado pela sua alta posição. Mateus, ele era desprezado pela sua alta posição. Cobradores de impostos naquela época, Mateus era judeu e ele era um cobrador de impostos. Como é que funcionava? O Império Romano, ele exercia altos impostos ali sobre o povo judeu. E o povo judeu, eles olhavam para Mateus e eles viam em Mateus um camarada que não queria agradar a Deus. Ele via em Mateus um camarada que se aproveitava do povo de Deus. Ele olhava então, aquele povo olhava para Mateus e ele era desprezado pela alta posição dele ali naquele povo. Isso me faz pensar algumas coisas. Eu queria falar para vocês aqui. Então, a posição política de Mateus fazia com que ele fosse desprezado por aquele povo. Jesus olha para esse homem, ele não está nem um pouco preocupado com isso. Eu queria dar um exemplo para vocês. O pastor Rafael Ribas, ele é missionário em Portugal e ele conta em uma dos seus relatos, ele conta uma coisa interessante. Ele vai dizer que o povo português, eles não querem saber dos ciganos. O pastor Rafael está desenvolvendo um trabalho lá há alguns anos com ciganos. E o povo português, eles não querem saber dos ciganos. E aí eu perguntei para ele: pastor, mas por que isso? O que aconteceu lá? O pastor Rafael diz que durante o seu trabalho com ciganos, durante alguns anos, o governo português, ele dá altos benefícios para os ciganos. Então os ciganos, eles recebem muita ajuda do governo. Dinheiro que talvez nem chegue para os portugueses, né? Então, esse povo cigano, no meio do povo português ali, eles sofrem um desprezo pela sociedade. O povo português olha para os ciganos, por exemplo, e eles não estão nem aí. Eles não querem. Por quê? Porque a visão política, irmãos, ela faz com que esse povo, eles não enxerguem os ciganos como alguém que carece da glória de Deus, que carece do amor de Deus, que carece do cuidado de Deus. No entanto, o pastor Rafael vai relatar para a gente que um dos seus trabalhos lá, ele vai fazer um trabalho comunitário próximo a uma igreja
e aquela igreja ali ela não cede um espaço para ele fazer o trabalho com os ciganos. E ele fala assim, irmãos, ele chega para os membros da igreja e ele fala assim, irmãos, nós precisamos ajudar os ciganos. E aí um irmão da igreja vira para ele e fala assim, ó, pastor, a gente não tem essa cultura aqui, a gente não tem esse costume aqui, a gente não vai ajudar não. Mas por que, irmãos? A pergunta é essa, por quê? Do povo Portugal, ou do povo português, chegou na frente do evangelho. Jesus ali nesse momento, ele chama Mateus, ele olha para Mateus e ele sabe da condição de Mateus, ele sabe que Mateus era cobrador de impostos, ele sabe, provavelmente alguns deveriam dizer assim, não, pode ser que Mateus esteja certo, cobrando impostos ali, ele está fazendo o trabalho dele. Outros poderiam olhar para Mateus e falar assim, não, o que Mateus está fazendo é errado, o que Mateus está fazendo é cobrando juros sobre a gente, sobre nós que somos judeus, povo de Deus, e nós precisamos fazer isso, irmãos. Então, mas Jesus, ele olha para Mateus e ele não vê essa posição política. Por quê, irmãos? Porque o evangelho chega na frente da posição política. Jesus caminhou com 12 discípulos. Provavelmente eles deveriam pensar diferente. Provavelmente eles não pensavam, não tinham a mesma visão política, eles não viam as coisas de formas com perda de dinheiro ou questão de trabalho. Não, irmãos, mas por que eles chegaram juntos no mesmo objetivo? Porque a visão do Evangelho de Jesus Cristo chegou na frente. O que essa lição aqui, ou esse texto traz para nós de lição, irmãos, é que talvez o Evangelho não esteja chegando na frente na minha, na sua vida. E talvez a gente esteja olhando as pessoas com uma mera visão política. Beleza? Mas eu queria citar mais uma coisa aqui, que me salta os olhos aqui. Esse homem, irmãos, ele recebeu um chamado e ele obedeceu. Diz lá o texto no primeiro versículo que Jesus chama Mateus e imediatamente ele o seguiu. Jesus, irmãos, agora ele chama Mateus não mais para colher impostos. Ele chama Mateus para uma missão. Talvez esse seja um dos chamados missionários mais lindos aqui da Bíblia, dos Evangelhos. Jesus chama Mateus e ele mostra que Mateus, ele era valorizado não pela posição política, não pelo que ele fazia, mas pelo chamado que Jesus tinha feito para ele. Porque depois, pouco tempo depois, Jesus morreria na cruz. Irmãos, Jesus dá uma missão para ele. Jesus dá um valor para esse homem. Se ele não tinha valor para aquela sociedade, se ele não tinha valor para aquele povo, agora ele tem. Porque Jesus dá esse valor para ele. Então eu queria convidar você a fazer uma breve reflexão sobre esse texto e pensar assim, de que forma nós temos visto os outros? Será que a visão política, ela influencia na nossa vida? Será que a visão com que nós vemos os outros em relação a custos, ela influencia na nossa vida? Eu queria te convidar a parar agora nesse tempo e orar. Orar, irmãos, orar pelo nosso país, orar pela vida das outras pessoas que estão sofrendo. Talvez você não ore, porque algumas visões têm atrapalhado. Porque a visão do Evangelho, irmãos, ela chega na frente de todas as outras visões da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.